Oi pessoal, eu sou a Luísa, eu sou estudante de medicina da 8ª fase da Unidave. Primeiramente eu queria agradecer vocês por estarem participando da minha pesquisa. Então eu pretendo fazer um vídeo rápido explicando um pouco sobre o manejo correto da insulina. Para manejar a insulina, a gente precisa entender que a gente pode usar dois dispositivos para isso. Ou uma seringa de agulha fixa, e tem que ser de agulha fixa, ou uma caneta. Então vamos começar pela seringa de agulha fixa. Aqui, como o próprio nome já diz, ela tem uma agulha fixa. Isso porque a gente não consegue ficar encaixando outras agulhas nela. A que é disponibilizada pelo SUS é uma seringa de 100 unidades internacionais com uma agulha de 8 milímetros. 100 unidades internacionais significa que cabe 1 ml de insulina dentro dessa seringa. E uma característica dela é que ela é graduada de 2 em 2 unidades internacionais. O que isso significa? Que a cada risquinho pequenininho desses que a gente vê na seringa equivalem a 2 unidades internacionais. Isso faz com que a gente não consiga usar doses ímpares nessa seringa, só doses pares. A gente tem outras seringas que permitem dose ímpar, mas aí não é essa que o SUS disponibiliza. Então, a gente está falando da de 100 unidades internacionais. Quando a gente está falando de caneta do SUS, a gente tem duas. A gente tem a amarela, que corresponde à insulina regular, que é uma insulina de ação rápida. E a gente tem a verde, que corresponde à insulina NPH, que é uma insulina de ação intermediária. Aqui dentro cabe 3 ml de insulina, então isso equivale a 300 unidades internacionais. E a agulha não vem junto com a caneta, ela vem num dispositivo bem pequenininho que a gente tem que encaixar. Essa agulha que é disponibilizada pelo SUS da caneta, ela tem 4 milímetros de tamanho. Agora a gente vai falar um pouco de como a gente armazena esses dispositivos. Então, quando a gente está falando de uma insulina lacrada, independente se a gente está falando de quem usa a seringa ou de quem usa a caneta, quando está lacrada, é importante se guardar na geladeira. Não é em qualquer lugar da geladeira. Quando a gente guarda uma insulina na geladeira, ela precisa estar na gaveta de frutas, bem no meio da gaveta de frutas, longe das paredes. Por quê? Porque se a gente deixa na porta da geladeira, o fato de a gente ficar abrindo e fechando a geladeira faz com que a gente tenha uma oscilação de temperatura. E se a gente colocar nas prateleiras muito de cima, a gente pode estar muito perto do congelador e essa insulina gelar mais do que ela deveria. Então, o ideal é insulina lacrada, tanto a caneta quanto o frasquinho de insulina ficarem armazenados na geladeira, na gaveta de frutas. Isso dentro de um recipiente com tampa e na sua embalagem original. Para a insulina que está em uso, então a gente vai fazer um pouco diferente. Para as pessoas que usam a seringa com um frasco de insulina, para elas não muda nada. Essas pessoas vão continuar armazenando o frasco de insulina no seu recipiente original, em um local com tampa, e na gaveta de frutas lá na geladeira. Isso não muda. O que vai mudar é para quem faz o uso da caneta. Então, a caneta, quando ela tá lacrada, ela tem que ficar na geladeira. A partir do momento que a gente começa a usar a caneta, ela não fica mais na geladeira. Ela fica em um ambiente arejado, longe de umidade, que não pegue sol. Isso porque se a gente ficar colocando a caneta dentro da geladeira após o primeiro uso, a gente corre o risco de danificar todo o mecanismo de funcionamento dela. Sabendo disso, outra coisa que altera é a validade. A insulina lacrada, e isso vale tanto para a caneta quanto para quem usa o frasco com a seringa, ela vale de 2 a 3 anos, a validade quando lacrada. Quando a gente abre essa insulina, independente se é caneta ou seringa, ela passa a ter uma validade de 4 a 8 semanas. Então, é muito importante que a gente anote a data que a gente abriu essa insulina. Mas quais são os locais de aplicação da insulina?
Então, a gente tem 4 locais que a gente pode estar aplicando a insulina. Dentre elas, é a parte de trás do nosso braço. A gente geralmente fala 4 dedos abaixo da axila e 4 dedos acima do cotovelo, podendo ser tanto direito ou esquerdo. A gente também pode fazer ao redor da nossa cicatriz umbilical, com uma distância de pelo menos 3 dedos da nossa cicatriz umbilical. A gente pode fazer na nádega, que é principalmente na região de cima e mais lateral da nádega, que a gente vai poder utilizar. E a gente também pode fazer na nossa perna, que é na parte da frente, mais superior a ela. Tão importante quanto saber os locais de aplicação é saber do rodízio, porque tem muita gente que aplica a insulina só uma vez ao dia, mas tem gente que aplica várias vezes ao dia, e é muito importante fazer o rodízio dessas aplicações. Quando a gente injeta a insulina, o local no qual a gente injetou demora 14 dias para cicatrizar. Então, a gente não coloca e não fica injetando novamente nesse local para não ficar prejudicando esse tecido que está ali. Então, como é que a gente faz esse rodízio? O ideal é que eu sempre alterne os locais. Então, se eu fiz no braço direito, eu vou para o braço esquerdo. Se eu fiz na perna direita, eu vou para a perna esquerda. Se eu fiz na nádega direita, eu vou para a nádega esquerda. Se eu fiz na barriga na parte direita, eu vou para a barriga da parte esquerda. Ah, mas eu não consigo aplicar de um lado, por exemplo. Eu vou ter que repetir, às vezes, o braço. Tudo bem, a gente orienta que não aplique no mesmo local. Pelo menos 1 centímetro de distância do local no qual foi aplicado. Então, essa é a orientação de rodízio. Então, agora, vamos para o passo a passo de como a gente vai manejar essa insulina. O primeiro passo é sempre lavar a mão. Então, tem que lavar a mão com água, sabão e secar bem essa mão. O segundo passo é que quem tem a insulina na geladeira precisa tirar de 15 a 30 minutos antes da aplicação. O terceiro passo, então, vai ser observar o aspecto dessa insulina. E eu quero que vocês reparem aqui que a insulina regular e a insulina NPH têm aspectos diferentes. A NPH ela vai ser mais leitosa, enquanto a regular ela vai ser mais transparente. Quando a gente perceber que tem alguma sujeira ou algum grumo ou algo não está correto na nossa insulina, tem algo estranho nela, a gente não vai aplicar. Mas a gente sempre deve observar como é que está a nossa insulina. O quarto passo é a gente homogeneizar essa insulina. O que isso significa? Que a gente precisa deixá-la toda uniforme. Então, a gente vai pegar a nossa insulina e vai fazer movimentos de pêndulo, movimentos suaves, ó, assim. A gente vai fazer esses movimentos 20 vezes, para deixar toda a nossa insulina uniforme para poder aplicar. A gente nunca deve chacoalhar com força, porque isso pode criar bolhas e essas bolhas podem ocasionar erros de dose. Vamos focar agora em quem maneja a insulina com a seringa. Então, essa pessoa vai precisar pegar um algodão com álcool 70% e limpar a borracha do frasco de insulina. Feito isso, com a agulha encapada, a gente vai puxar o ar na dose que a gente precisa dessa insulina. E com o frasco de cabeça para baixo, a gente vai empurrar o ar no frasco e puxar essa dose. Feito isso, então, lembrando com o frasco novamente de cabeça para baixo, a gente vai recapar a seringa até o momento da aplicação. O exemplo que eu dei utiliza um tipo de insulina. Lembrando que se você usa as duas insulinas, tanto a NPH quanto a regular juntas, existe uma ordem para a gente aspirar essas insulinas, sendo primeiro a regular e depois a NPH. Então, a gente injetaria o ar na NPH primeiro, sem aspirar a insulina, injetaria o ar na regular, aspiraria a insulina, iria na NPH, aspiraria a insulina. Dando sequência, então, é muito importante a gente olhar se ficou alguma bolha de ar. Caso tenha ficado alguma bolha de ar, a gente pode dar leves batidinhas na seringa para que essa bolha de ar suba. Então, a gente vai lá, empurra o êmbolo é essa parte aqui da seringa, e tira a bolha de ar.
Uma vez que a gente fez isso, é importante a gente ver se a dose permaneceu a mesma que a gente precisa. Se permaneceu, tudo certo. Caso não tenha permanecido, você vai precisar ajustar a dose para conseguir aplicar. Para quem faz uso então da caneta, é muito importante que antes do primeiro uso a gente teste essa caneta para ver se ela não está entupida. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai encaixar a agulha a ser aplicada e vamos colocar de 1 a 2 unidades internacionais. E a gente vai apertar. Uma vez que a gente viu que saiu a insulina, essa caneta está pronta para o uso. Caso a insulina não saia, significa que provavelmente seu dispositivo está entupido e ele precisa ser trocado. Outra coisa muito importante de se mencionar é que a agulha ela só deve ser utilizada uma vez. Então, não é recomendado a reutilização da agulha. Quando a gente está falando da caneta, tudo isso se torna mais prático, porque a gente só vem aqui, ajusta a dose e aperta. E a gente tem que manter apertado até zerar a dose que a gente ajustou. É importante que antes da aplicação a gente observe a integridade da nossa pele. Então a gente vai ver se não tem nenhum abalamento, se não tem alguma inflamação, se não tem algum machucado, porque nesses locais a gente não pode estar aplicando a insulina. A absorção da insulina nesse local ela é muito incerta, então a gente sempre busca aplicar a insulina numa pele íntegra, ou seja, uma pele saudável que a gente vai ver que não tem nenhum problema ali. Tão importante quanto a gente perceber a integridade da nossa pele é a gente limpar ela. E a gente precisa novamente de um algodão com álcool 70%. A gente vai limpar a região que a gente vai aplicar a insulina. E é importante esperar essa região que a princípio está úmida, porque a gente acabou de passar álcool, a gente precisa esperar ela secar um pouco. Então, quando a gente for aplicar, a gente precisa fazer a prega subcutânea. Ela é obrigatória para quem faz o uso da seringa. Ela não é obrigatória para quem faz o uso da caneta. Mas ainda assim, a gente recomenda fazer a prega subcutânea, que com o dedo indicador e o polegar, a gente vai apertar um pouco a nossa pele. Tem que ser algo suave, eu não posso fazer forte, porque senão eu posso trazer músculo. E onde que a gente quer aplicar essa insulina? A gente quer aplicar essa insulina no tecido subcutâneo, que é o nosso tecido de gordura. A gente não quer aplicar ela no nosso músculo. Então, a gente tem que apertar de forma suave. Isso a gente chama de prega subcutânea e ela deve ser feita. Então, a gente vai fazer a prega subcutânea e vai inserir essa agulha, seja da caneta ou da seringa, num ângulo de 90 graus. E a gente vai apertar o êmbolo ou o botão da caneta. Lá, enquanto ela tá lá no tecido subcutâneo, a gente precisa manter apertado de 5 a 10 segundos para ter certeza que toda essa insulina ficou no tecido subcutâneo. E quando a gente retirar essa agulha, a gente também vai retirar ela apertada. A gente só deixa de apertar o êmbolo ou o botão quando a agulha estiver fora do nosso corpo. E também é nesse momento que a gente desfaz a prega subcutânea. A gente só vai desfazer a prega subcutânea quando a agulha estiver fora do nosso corpo. E lembrando, nada de fazer massagem no local, nem antes nem depois da aplicação, porque isso pode alterar a absorção da insulina. Então, como a gente vai descartar esses materiais? O ideal é que você busque a sua unidade básica de saúde, que a gente conhece como postinho, e você pergunte se eles disponibilizam algum local para vocês estarem jogando os pérfuro-cortantes. Pérfuro-cortantes são basicamente as agulhas. Caso eles não disponibilizem, vocês podem estar jogando a sua seringa ou a sua agulha dentro de uma garrafa PET para a gente evitar qualquer acidente. Quando a sua insulina acabar, seja a da caneta ou a do frasco, esses dispositivos devem retornar também à sua unidade básica de saúde. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Mais uma vez, obrigada por participarem da minha pesquisa, é muito importante para mim e espero que de alguma forma eu tenha contribuído para vocês melhorarem o conhecimento sobre o manejo da insulina de vocês. Muito obrigada!